Nós, brasileiros, vivemos num Estado laico, onde a liberdade religiosa é assegurada por lei. E essa liberdade religiosa garante o seu direito de ter a religião que você escolher, ou até mesmo o direito de não ter religião nenhuma. Essa liberdade de crença ou descrença é muito comum em países de maioria cristã. O Estado laico, inclusive, foi uma conquista dos protestantes. A Reforma Protestante foi um movimento muito importante na garantia de liberdade religiosa, de modo que consistia nas primeiras reivindicações consistentes ao direito de liberdade religiosa, direito esse que ainda demorou a ser implementado. Estado laico é a separação institucional entre Igreja e Estado, o que significa que a Igreja não poderá determinar quais serão as regras de convívio social. Em outras palavras, a Igreja não poderá determinar quais serão as leis que regem o país. Isso fica ao encargo do Estado. E o Estado, por sua vez, deverá ser neutro quando o assunto for religião. Neutro sim, antirreligioso não. Tem muita gente confundindo. Portanto, nada de choradeira quando notar um crucifixo na parede de uma escola ou de algum local público, pois a religião pertence à cultura, e a cultura pertence ao povo, e o povo é livre para expressar sua religião em público, seja através de crucifixos, de imagens, bíblias, pregações, cultos e etc. Quem proíbe tudo isso é o Estado ateu, não o Estado laico. No Estado laico, a Igreja também não será politicamente representada pelo Estado, portanto não precisará pagar impostos a ele. Nós sabemos bem como funciona o Estado laico, pois vivemos em um. Mas você poderia me dizer o que é um Estado ateu? Chamamos de Estado ateu o Estado que tenta suprimir a liberdade religiosa, ao mesmo tempo em que tenta promover o ateísmo. Sim, isso existe, infelizmente, e já ocorreu em vários países. A extinta União Soviética, por exemplo, era um Estado ateu declarado e se esforçava para propagar o ateísmo entre sua população. Seu objetivo era eliminar completamente a religião do país. Para conseguir alcançar seu objetivo, o governo soviético perseguiu violentamente muitos religiosos, confiscou propriedades religiosas e até mesmo destruiu algumas igrejas, como foi o caso da Catedral de Cristo Salvador de Moscou, destruída em 1931, a mando de Stalin. Mesquitas e sinagogas também foram demolidas. O Estado também promoveu o ensino do ateísmo nas escolas e incentivou uma campanha de ridicularização da religião em todo o país. Muitos bispos e sacerdotes da Igreja Ortodoxa Russa foram executados. Outros foram perseguidos de forma cruel. Muitos religiosos foram enviados para campos de trabalhos forçados na Sibéria. Existia na época uma revista de publicação mensal chamada Bezbosnik, que tinha por finalidade promover o ateísmo e satirizar a religião e seus fiéis, e dessa forma fazer com que a população enxergasse a religião como algo ridículo e sem valor. Essa revista era produzida pela Liga dos Ateus Militantes, uma organização antirreligiosa daquela época. Essa é a capa da edição de 1929 dessa revista, onde um trabalhador aparece despejando Jesus de um carrinho de mão. O ateísmo de Estado está intimamente ligado à doutrina marxista e leninista, que consideram a religião como um empecilho ao desenvolvimento do Estado. Calcula-se que cerca de 20 milhões de cristãos tenham sido vítimas da perseguição promovida pelo ateísmo de Estado na União Soviética. Albânia. A Albânia foi o primeiro Estado ateu do mundo e usou de extrema violência contra os religiosos durante 40 anos. Lá, a religião foi oficialmente proibida. Em um livro intitulado Quiseram Matar a Deus, o autor Didier Hans explicou como o projeto ateísta foi aplicado de forma sistemática contra a Igreja Católica e seus fiéis.
Muitos templos religiosos foram fechados e transformados em edifícios seculares. O objetivo do Estado era libertar o homem da religião. O governo albanês investigava até mesmo o que as pessoas faziam dentro de suas casas. Crianças eram incentivadas pelo governo a espionar seus próprios pais e denunciar qualquer prática religiosa, e em troca o governo doava alimentos aos informantes. Outros países também aderiram ao ateísmo de Estado, tais como o Afeganistão comunista, China comunista e Mongólia comunista. Geralmente países que fizeram parte da antiga União Soviética. Todos esses países promoveram uma perseguição violenta aos religiosos. Há quem diga que a Coreia do Norte também é um estado ateu, pois esse país tem uma política rígida contra as religiões. Para que você tenha uma ideia, se você for para a Coreia do Norte e for pego com uma Bíblia, você pode até receber sentença de morte. Mas tem gente que não concorda que a Coreia do Norte possa ser considerada um estado ateu. Segundo essas pessoas, a Coreia do Norte não estaria promovendo o ateísmo em si, mas um culto ao seu imperador. Os norte-coreanos são obrigados a prestar culto ao imperador e considerá-lo uma divindade. O que acontece é que os norte-coreanos seguem uma ideologia chamada Juche, que foi criada para substituir o marxismo e o leninismo na Coreia do Norte, adaptando-se à realidade daquele povo. E essa ideologia coloca o homem como senhor do mundo e de seu próprio destino, o que não difere muito da posição ideológica ateísta, que coloca o homem como um ser independente de qualquer ser superior, sendo ele mesmo o seu próprio Deus. Agora, para terminar, vamos esclarecer alguns pontos que são levantados pelos ateus quando falamos sobre ateísmo de Estado. A primeira pergunta é: estamos confundindo o ateísmo com comunismo? Claro que não. Comunismo é uma doutrina socioeconômica baseada na propriedade coletiva dos meios de produção e está no campo da política econômica. Ateísmo é a posição filosófica daqueles que dizem não haver nenhuma divindade no mundo. Está no campo da teologia e da filosofia. O que ocorre é que esses líderes comunistas que promoveram o ateísmo de Estado eram todos adeptos do marxismo, e como o marxismo considera a religião como um empecilho ao desenvolvimento do Estado, esses líderes buscavam promover o ateísmo para destruir a religião. Segunda pergunta: esses líderes mataram em nome do ateísmo? Não necessariamente. Eles mataram para promover o ateísmo em seus países, pois assim conseguiriam eliminar a religião. Podemos dizer que eles mataram em nome da ideologia marxista.